Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, e ele concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim era lavrador da terra. E 3. E aconteceu ao cabo do dia, quer dizer, no final da tarde, Caim trouxe os frutos da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não tentou, e errou-se Caim, e irou-se Caim. Foi temente e desceu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que irastes? E por que descaiu o teu semblante? E se bem fizeste, não haverás a aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já as portas, e para ti será o seu desejo sobre ele, dominarás. 8. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Fizeste a voz do sangue do teu irmão clamar a mim desde a terra, e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo, e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: E maior é a minha maldade que eu possa ser perdoado. E esse que hoje me lanças e esse que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que tudo aquele que me achares me matará. E o Senhor pôs e disse: Portanto, qualquer que me matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse com
qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do Oriente que é. O 17 diz assim: e escondeu Caim e conheceu Caim a sua mulher, e eles concebeu e teve Enoque, e ele edificou a sua cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre Caim e Abel. Se nós formos ler direitinho a palavra fala sobre o primeiro homicídio que houve sobre a face da terra, né? Todos nós sabemos que, como a palavra de Deus ela tem falado para cada um de nós, Caim ele era o que? Lavrador de terra, e Abel ele era criador de ovelha, ele criava ovelha, criava animais. Então Caim trouxe, como ele era lavrador de terra, ele foi dar uma oferta ao Senhor, e naquela oferta ele pegou as frutas, os legumes, mais ruins, mais podres, mais que talvez não servia até para nada, doente, né? Aleijado, aquelas frutas que saem meio um pouco com defeito. Então muitas vezes nós, como servos de Deus, nós temos que saber que o melhor da terra é que nós temos que dar ao Senhor, não é pior. Porque quando Caim pegou as piores frutas, os piores legumes, e deu como oferta ao Senhor, o Senhor não se agradou daquela oferta. Então nós vemos que, como Abel, ele deu um primogênito, ele tirou dali a ovelha mais bonita que tinha, com a lã mais perfeita, uma ovelha sem enfermidade, uma ovelha que estava ali toda majestosa, e tirou de oferta para o Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel. Ele sabe, irmãos, que naquele momento que Abel entregou aquela oferta ao Senhor, né, ele se agradou. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, quando eles entregaram aquela oferta ao Senhor, Deus se agradou daquela oferta. O interessante daquelas ofertas naquele tempo é que eles faziam holocausto ao Senhor, eles faziam holocausto ao Senhor daquela oferta que eles davam ao Senhor. E a Bíblia vai falar para cada um de nós que no momento que ele entregou aquelas ofertas como holocausto, Deus consumiu aquela oferta de Abel e não se satisfez da oferta de Caim. E a palavra de Deus ela diz para cada um de nós nessa noite que naquele momento o semblante de Caim ele entristeceu, porque Deus não recebeu aquela oferta que ele tinha dado para ele. E o que ele fez, irmão, naquele momento? Eu creio, eu faço até uma composição aqui, dizer que naquele momento ele diz: por que Deus recebe a oferta do meu irmão Abel e não recebe a minha? Porque muitas vezes nós, quando damos oferta ao Senhor, nós temos que dar de coração, irmão. Nós temos que dar a melhor oferta, nós temos que dar as melhores coisas para o Senhor. Não dizer assim: não, eu vou tirar do meu salário, vou pagar primeiro as minhas contas e depois eu vou ver o que é que sobra para o Senhor. Não é assim que nós fazemos. Nós temos que tirar primeiro a primícia para o Senhor, as primeiras coisas. E naquele tempo eles ofertavam ao Senhor não por dinheiro, mas por o que eles produziam. Quer dizer, Caim ele era lavrador da terra, ele tinha que ofertar ao Senhor os frutos que a terra produzia. E Abel ele era criador de ovelha, então ele tinha que ofertar ao Senhor com aquelas ovelhas, aquela criação que ele estava ali. Então nós vemos aqui, irmão, que naquele momento
nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que no momento que o seu irmão estava no pasto a cuidar das ovelhas, ele chegava e matava o seu irmão. Então a Bíblia fala do primeiro homicídio que houve sobre a terra, aqui quando Caim matou Abel. E naquele momento Deus rejeitava, Deus não queria mais nem a oferta de Caim. Fez com que ele desaparecesse ali da face dele, da presença dele, porque a Bíblia diz, Deus diz, olha, o que tu fizeste com o teu irmão? E se nós olharmos aqui na própria palavra, ele era até mal educado com o Senhor, né, irmãos? A pessoa que tinha um contato com Deus, não era nem com Jesus, era com o próprio Deus, e naquele momento ele disse, serei eu a pessoa que toma conta do meu irmão? Serei eu o cuidador do meu irmão? Não sei onde é que ele está. E Deus disse, tu fizesse algo contra Caim, porque o sangue dele, diz aqui, o Senhor disse a Caim, porque tu, versículo 6, diz assim, e o Senhor disse a Caim, porque tu iraste, e porque tu descaíste o teu semblante, se bem fizeste, não haverá de aceitação para ti. E o versículo 2 ele disse assim, e teve mais o teu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e aceitou, e quando Deus aceitou aqui a oferta de Abel, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva foi consumindo a Abel, para que, eu creio que naquele momento o inimigo já operava ali no coração de Abel, de Caim, perdão, para que ele pudesse fazer ali mal ao seu irmão. Por quê, irmão? Porque naquele momento ali, quando Caim deixava com que aquela raiva, aquela ira entrasse dentro do seu coração, já era a operação do inimigo na vida dele. Para que ele fizesse mal ao seu irmão, para que ele tirasse o seu irmão da face da terra, né? Exterminasse com ele, para que, eu creio que no pensamento dele, ele dizia, se eu tirar meu irmão, ele vai receber a minha fé, ele vai botar os seus olhos para mim. Mas quando a palavra diz que Deus, naquele momento que Deus procura a Abel e diz que pergunta a Caim, ele diz, serei eu o reparador do meu irmão? Quer dizer, Deus perguntou porque quis perguntar, mas Deus já sabia que ele tinha feito o mal a Abel. Então muitas vezes nós, como servos de Deus, nós temos que saber, irmão, que muitas vezes nós podemos fazer algo aqui fora da presença do olhar do pastor da igreja, mas do pastor dos pastores nós não fazemos. Nós sabemos que ele está 24 horas olhando e olhando com os olhos fitados em cada um de nós, fixos em cada um de nós. Então muitas vezes nós temos que, como eu gosto sempre de dizer, nós temos que nos vigiar. Então a palavra de Deus diz que naquele momento, quando Caim matou Abel, ele saiu da presença do Senhor, porque Deus não recebia mais ele, não tinha mais ele como um dos seus, né? Ele tinha ele como uma pessoa que tinha feito mal ao próprio irmão. Então ele diz, olha, a partir de hoje rapaz, como é duro isso, a pessoa olhar, o próprio Deus olhar para a homem e dizer, a partir de hoje até a terra que tu lavrar, ela não vai dar mais fruto. Até a terra que tu lavrar, para plantar, ela não vai mais ser frutífera. Pensa aí, irmão, Deus dizer um negócio desse para uma pessoa, a partir de hoje até a terra tu vai plantar,
E nós muitas vezes damos o pior que tem. Como Caim aqui deu as piores frutas podres, frutas que estavam com defeitos, mas Abel não, ele tirou a melhor ovelha sem mancha, a ovelha mais sadia que tinha no rebanho, ele tirou para ofertar o Senhor Jesus. Então ele foi e deu o melhor para o Senhor. Por que quando nós servimos ao Senhor com alegria, com dedicação, nós somos tão pisados, né, irmão? Tão apontados, tão rejeitados pela sociedade? Foi assim também com José. José servia bem ao Senhor, servia bem ao seu pai, mas os seus irmãos estavam ali sempre apontando, né? Por que papai gosta mais dele do que de nós? Então tentaram fazer o mal a José, irmãos, como também Caim fez o mal ao seu próprio irmão. Então, se a perseguição, quando estiver acontecendo dentro da sua família, não se preocupa. Desde ali no começo da humanidade que acontece isso. Aconteceu aqui com Caim e Abel, aconteceu com José, né? José do Egito, seus irmãos venderam como escravo. Mas lá na frente, Deus foi usar José como governador. Aconteceu com Davi, quando seus irmãos o desprezavam, estava ele lá para tomar conta das ovelhas. E se nós vamos prestar atenção, irmãos, todos esses que eu estou falando aqui, eles tomaram conta de ovelha. Tomaram conta de ovelha. Davi tomava conta de ovelha, as ovelhas de seu pai, né? José também tomava conta das ovelhas do seu pai junto com seus irmãos. Mas todos esses, os próprios irmãos o perseguiam. Não chegaram ao ponto de matar, né? A morte só aconteceu com Caim e Abel. Mas José, tentaram matar ele também, mas seu irmão, mais velho, disse não. Aí fizeram o quê? Forjaram a morte de José. Mataram o cordeiro, tiraram o sangue, pegaram a túnica que o pai dele tinha dado a ele, melaram de sangue e levaram até o seu pai dizendo: olha, José foi morto pelas feras. E sobrou só a túnica que o Senhor deu a ele para que nós trouxéssemos para o Senhor ver o que tinha acontecido. Mas, como Deus é maravilhoso, lá na frente José foi governador e foi suprir a necessidade de todos eles. Voltando para a leitura, então aqui, no momento que Caim fez essa maldade com José, Deus fez com que ele saísse da presença e fosse para uma terra distante. Fosse para uma terra distante. E lá diz a Bíblia que ele formou a sua família, encontrou uma mulher lá. Uma vez eu fui até indagar sobre esta mulher que Caim encontrou nessa terra distante. E a preocupação de nós lermos a palavra de Deus, porque muitas vezes alguém vai chegar com essas perguntas e você vai ter que ter resposta para elas. Então chegaram para mim e disseram: pastor, como o senhor lê a Bíblia no tempo, a palavra de Deus diz que quando Caim matou Abel, ele foi para uma terra distante. E quando chegou lá, encontrou uma mulher e casou. Mas como é que pode, pastor? Se naquele tempo era Caim, Abel, Adão e Eva, só eles quatro. Mas a palavra de Deus vai dizer também que quando a mulher pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que para Adão disse: Adão, a partir de hoje tu comerás do suor do teu rosto. E tu, mulher, a partir de hoje eu multiplicarei a tua dor de parto. Então é sinal que antes de Caim e Abel ela já tinha tido filho. Porque quando Deus fundou Adão e Eva no paraíso, ele disse: crescei e multiplicai, eu vim encher a terra. Então esses filhos que Adão e Eva teve, antes de Caim e Abel, foi justamente aqueles que Deus mandou que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Então essas pessoas que eles tiveram, esses filhos que eles tiveram, encheram a terra, se espalharam
dele, era a família dele. E naquele tempo, quando Deus fez com que a mulher enchesse a terra, aquele casal, Adão e Eva, enchesse a terra para ser multiplicado ao contrário, era assim, parente, podia ser irmão, podia ser primo, estivesse lá longe, e lá ele casou-se com ela, teve um filho, e a Bíblia diz que aquele lugar foi chamado o nome do seu primeiro filho, Enó. Então cada um de nós sabemos que a palavra de Deus ela se cumpre, como se cumpriu aqui com Caim e Abel, ela se cumpre em nossas vidas hoje. Por que eu digo isso? Porque quando nós estamos dentro da casa do Senhor Jesus, muitas vezes nós somos olhados pelos nossos próprios familiares. Não é assim? Muitas vezes alguém olha para você e diz: a irmã aí só quer ser o que não é, só quer louvar mais do que. É assim, Malaís. Então muitas vezes nós temos que saber que se a Bíblia se cumpriu lá no passado, ela se cumpre também no presente, em nossas vidas. Para que tudo que está aqui ela possa se cumprir em nossas vidas, nós temos que ser aquele verdadeiro servo que faz a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Muitos pregadores, e eu até aceito isso, dizer que quando alguém não estiver lhe apontando, não estiver lhe acusando, não estiver muitas vezes com raiva de você, você tem que ficar com o orelha em pé, porque é sinal que você não está fazendo a obra de Deus do jeito que é para fazer. Mas quando alguém estiver lhe apontando, lhe acusando, você tem que estar alegre. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando estava fazendo seu ministério aqui na terra, ele foi chamado até de Satanás, de Beelzebul, por aqueles que estavam ao lado de Jesus. A Bíblia diz que os escribas e fariseus, eles acusavam Jesus daquilo que ele falava. Como é que ele pode pregar em nome dele próprio? Como é que ele cura aquele sábado? Então muitas vezes nós, como servos de Deus, nós temos que saber, não como Jesus passou, mas semelhante ao que Jesus passou, nós também haveremos de passar aqui na terra. Nós haveremos de ser perseguidos, nós haveremos de ser acusados. Quantos servos de Deus nós estamos aí, muitas vezes até atrás das grades, por acusações que não fizeram. Então muitas vezes nós, como servos de Deus, nós temos que se alegrar com isso. A palavra de Deus nos diz que a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo, e a árvore que der fruto, ela vai ser apedrejada. Justamente é isso que acontece com cada um de nós. Aqui o Caim matou Abel justamente pela inveja do que Deus tinha aceitado na vida dele, e ficou com inveja porque Deus não aceitou a oferta que ele deu. Porque a coisa não é do jeito que nós pensamos, irmãos. Hoje em dia, as igrejas, muitas igrejas, não são todas, algumas ainda pregam a verdade, mas muitas igrejas estão fazendo o evangelho comércio. Como é que eu posso fazer isso? Muitos estão pregando a palavra de Deus, estão dizendo que para você receber uma bênção é preciso pagar tanto que Deus vai lhe dar tanto em dobro, vai superar aquilo que você deu. Mentira de Satanás. Para você receber uma bênção, basta apenas você ser fiel com o Senhor. Você está ali buscando a sua presença, você está ali agradecendo a Deus todo dia pelo pão de cada dia que Ele tem me dado, pela saúde que muitas vezes Ele tem. Porque enquanto nós estamos aqui, muitos estão lá em outros hospitais, muitas vezes respirando até através da parede. E nós não, nós estamos aqui com os nossos pulmões perfeitos, andando, muitas vezes com a dorzinha no joelho, né, irmã Terezinha? Mas isso muitas vezes não empata de nós irmos para a casa do Senhor. Mas tem muitos que estão andando colete, tem muitos que não tem nem as duas pernas. Eu estava assistindo essa semana no jornal, um jovem que eu acho que estava embriagado, dormindo na linha do trem, o trem veio e passou por cima das pernas, das duas pernas. E assisti também no jornal aquele homem que foi pego pelo pitbull, que lacerou os dois braços. Então muitas
que somente quer agradecer ao Senhor. As perseguições vêm sim, nós temos que se habituar com elas. As lutas vêm, mas porque nós ainda estamos na terra. Mas no momento que Deus resgatar a sua igreja, diz a palavra do Senhor que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não vai precisar de nós estarmos correndo atrás, lutando dia a dia para manter a nossa casa em ordem, porque lá nós vamos só louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Então a nossa luta é aqui na terra. Por que a Bíblia diz que nós devemos guardar tesouro do céu? Porque é para lá nós vamos morar, é para lá que nós vamos. Não adianta nós ficarmos preocupados com as coisas aqui da terra, porque nós não vamos ficar aqui. E para que está buscando esse Deus da prosperidade, irmãos? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falando, que se alguém serve de Deus, nem a sua descendência nem lhe dará o pão. Então não se preocupa, que Deus não vai deixar que falte o pão cada vez sobre a tua vida. Basta apenas que você possa se dedicar mais na obra do Senhor Jesus, se entregar na obra do Senhor e deixar com que Ele providencie tudo que tem que ser providenciado em nossa vida. Por isso que Deus se agradou aqui da oferta de Abel, né? E não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Ele deu as piores coisas. E para o Senhor nós temos que dar o melhor. Não foi assim com aquela viúva, foi? Quando o profeta chegou na casa dela, ela disse que só tem ali um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E foi que ela disse para o profeta? Foi o que o profeta falou para ela: faz primeiro para mim, depois tu faz para mim. Eu acho que na cabeça daquela mulher pode até dizer: como é que pode um negócio desse? Só tem um pouquinho que eu vou fazer para mim, meu filho, e ele disse que é para mim fazer primeiro para ele. Mas quando Deus fala, se cumpre. Ela fez ao profeta e depois ela viveu aquela farinha que tinha na casa dela, fez para ela e para o filho dela e viveu até o resto da vida dela. Então todos nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, quando Deus fala, se cumpre em nossas vidas. E aqui se cumpriu com Abel, com Caim, né? E todos nós sabemos que quando nós fizemos o melhor para o Senhor, pode ter certeza que ninguém vai estar furioso com Deus. Mas Deus se alegra com cada um de nós. Então é melhor nós estarmos, que Deus esteja satisfeito com cada um de nós, do que ninguém está furioso. Ninguém furioso, eu estou nem aí para ele. O importante é que eu esteja agradando ao meu Deus. O importante é que eu esteja fazendo a obra do meu Deus do jeito que Ele quer que eu faça. Porque foi para isso que Ele tem levantado a cada um de nós. Foi para isso que Ele tem tirado a cada um de nós da nossa liberdade. Tem feito que cada um de nós se dá no céu. E por que quando eu estava no mundo eu seguia aos deuses do mundo com tanta alegria, e hoje eu estou na casa do Senhor, na presença do Senhor, e você vive ao Senhor Cristo? Não, tem que servir ao Senhor com mais alegria que Deus estava lá. É para isso que Deus tem levantado a cada um de nós. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Saia de posse de vitória.